dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o propósito, esse é o objetivo aqui do Jogo do Poder, que tem o enorme prazer de receber hoje o deputado Rodrigo Bacelar, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Um prazer muito grande poder estar aqui novamente, pela segunda vez no Jogo do Poder, aqui na CNT. Quero cumprimentar cada telespectador que todo domingo está aí abrilhantando o teu programa e assistindo muita informação em tempo real, que é isso que a sociedade hoje precisa. É um prazer recebê-lo aqui nessa noite. Deputado, eu queria começar o nosso papo falando um pouco sobre as suas pretensões na LERJ. Quer dizer, que tipo de perfil o senhor quer dar à administração sua na LERJ? Óbvio que chegar ao comando máximo do Poder Legislativo já é uma satisfação pessoal muito grande. Mas, para além da satisfação pessoal, que tipo de marca o senhor quer imprimir na presidência da LERJ? Olha, Ricardo, eu acho que eu fui criado ainda muito novo, acreditando muito na força do trabalho. A gente acredita muito nisso, eu acho que é uma máxima que eu trago de berço do meu pai. E eu acho que a grande marca que a gente quer trazer para a LERJ é de verdade administrar, cuidar do servidor, mas cuidar ainda mais do deputado, porque ali é uma casa de 70 colegas. Eu costumo falar que estou tentando fazer uma presidência mais plural possível. Sim. Entendo que por muitos anos aquela casa ali foi um regime presidencialista muito forte, mas estou tentando desconstituir um pouco isso, porque Sim. entendo ali que cada colega, independente de sua ideologia ou bandeira política, tem que participar ativamente da administração da casa, contribuindo com ideias, contribuindo com maneira de administrar. Então, assim, a grande marca que a gente quer levar para esse novo legislativo, nesse primeiro biênio, é cuidar, óbvio, ao lado do governo, da austeridade fiscal, porque o Estado clama por isso, a gente está numa situação ainda muito difícil, mas não abrindo mão, claro, de defender a sociedade fluminense. Eu acho que uma grande defesa da sociedade fluminense passa por um legislativo forte, em que os deputados são respeitados no munus público dele, que é defender a sociedade. O senhor, quando foi eleito a primeira vez deputado estadual, o senhor está com um segundo mandato. O senhor esperava que tão rapidamente chegasse à presidência do poder? Não. Pois é, porque é tudo muito rápido, né, deputado? O senhor tem 30 e... Faço 40, tô 42. 42 anos, quer dizer, chegou muito rapidamente à presidência de um poder do Estado do Rio de Janeiro. Como é que o senhor vê essa ascensão, digamos, meteórica? Verdade, Ricardo. Eu comentava agora recente, sempre falo isso nas minhas rodas de amigos, em família, que eu acho que eu tenho que agradecer muito primeiramente a Deus, Sim. porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginei, né, uma ascensão, uma subida assim tão meteórica, tão rápida. E a própria política fala isso, né, que eu sou o meteoro aí do Estado. É verdade. Porque de verdade, né, eu cheguei mansinho, fiz 26 mil votos, né, no primeiro mandato. Agora fez 98 mil votos. E de uma maneira muito breve, cheguei ali na casa, me foi permitido participar das principais comissões. Eu acho que fruto ali do trabalho, óbvio, do momento também que Deus nos permite. Sim. Né, eu fui galgando espaço, cheguei a secretário de Estado ali ao lado do governador Cláudio Castro, então fui me permitindo mostrar um pouquinho de capacidade, humildemente falando, e eu acho que isso foi me abrindo cada vez mais porta. E lhe confesso que a presidência do Poder Legislativo vem coroar, eu acho, esses 4 anos que me dediquei de verdade, Ricardo, sem falsa modéstia. Eu acho que é uma grande máxima que as pessoas me conhecem, que eu trabalho e de maneira até desenfreada demais. Eu devia ser um pouco mais contido, mas eu me dedico em tempo real. Quando eu
pego algo para fazer. Presidente, óbvio que toda disputa, o senhor veio de uma disputa interna no parlamento, ela tem divergências, tem posições conflitantes, às vezes deixa sequelas. O senhor diria que, digamos, a casa está inteiramente pacificada? Eu estou dizendo isso, eu acredito que sim, porque vejo fotos suas ao lado de Jair Bittencourt, no Instagram dele, enfim, fotos também suas ao lado de Márcio Canella. Eu falo, bom, então a coisa está superada. O meu entendimento está correto? Tá perfeito, Ricardo. Primeiro dizer que eu acho que eu não poderia começar falando de sequelas sem falar, por exemplo, do nosso presidente siciliano, que foi um cara que me abraçou muito quando eu cheguei na casa. Sim. Devo a ele, inclusive, grande parte dessa ascensão meteórica na política, porque se não fosse pelo apelo ali, o desejo do presidente de me colocar na CCJ, na comissão de orçamento, enfim, né, e me empoderando ali de maneira gentilmente falando, eu não teria conseguido mostrar um pouco da minha capacidade de desenvolver meu trabalho. Então, assim, eu acho que a gente não pode ser hipócrita. É lógico que machuca um pouco a forma com que foi tratado, muito na véspera, a insatisfação para se fazer outra chapa, mas eu acho que no dia 2, quando acabou o resultado da eleição, a gente tem que entender que a gente é presidente de mais 69 colegas e não apenas do grupo que ganhou. Né? Então, assim, tem que ter o pé no chão, tem que ter um controle emocional muito grande. Quem me conhece sabe que o que eu tenho que falar, eu não mando recado, eu falo olhando no olho e zero ali. Jamais eu fico no fígado, jamais eu vou perseguir. Então, assim, foi assim que a gente tem construído essa recomposição na casa. Acho que Canella foi um dos primeiros. Jair, tive uma conversa longa logo quando passou. E todos os demais, né, que resolveram ali naquele momento fazer a dissidência, que inclusive acho importante. Semana passada eu encontrei o deputado Márcio Canella e falou assim, ó, quero te dizer uma coisa, eu tive todo aquele embate com o presidente Bacelar, mas quero que registrar aqui que hoje eu sou o aliado de primeira hora do Bacelar, assim como eu confrontei Bacelar durante o período eleitoral internamente. Hoje eu quero anunciar publicamente que a grande surpresa para mim dentro da política do Rio de Janeiro é a firmeza de Bacelar. Falei, bom, então realmente a coisa está superada. Realmente procede, porque ele já falou para mais algumas pessoas, agradecer ele pessoalmente. Eu acho que é isso, eu acho que presidir um parlamento do tamanho da envergadura que é a Assembleia Legislativa de um estado como o Rio de Janeiro, é ter essa maturidade, é entender que o processo eleitoral passou, né? A gente tem que reconhecer cada aliado no momento de dificuldade que esteve ao lado da gente, mas entender também que não alijar o colega é um processo de maturação que a gente tem que desenvolver ali para ter um parlamento uníssono cada vez mais forte. Então a gente tem feito isso com muito carinho ali com cada colega. Bacelar, queria falar um pouco da sua história. A bolha política, óbvio que nós que estamos nessa bolha, conhecemos você, sabemos que você veio de Campos e tal, mas o grande público, o público em geral, não sabe quem é Bacelar, quem é o presidente da Alerj. Óbvio que quem milita na política conhece. Eu queria que você falasse um pouco de você, sobre a sua história, de onde você veio, como é que você começou, onde partiu o interesse pela política, como é que nasceu, que brotou esse interesse pela atividade política, de onde vem tudo isso, Bacelar? Ricardo, eu ainda muito novo, estudei minha vida inteira em escola pública, estudei no IEPAM, que era uma grande escola estadual lá de Campos, e posteriormente entrei no Liceu de Humanidade de Campos, onde cursei da 5ª série até minha formação de 3º grau. E desde muito novo envolvido com o Grêmio Estudantil, com os movimentos ali da escola, né? Percebi ainda muito novo, e os meus professores brincavam, e isso era engraçado, acho que foi o grande gatilho que eu tive de vida, porque grande parte dos grandes professores que tive falavam, menino, ou você vai ser advogado ou você vai ser político. Eu já ouvi aquilo com 9, com 10 anos. A profecia estava correta, você foi advogado e depois político. E eu não parava para observar aquilo, porque quando muito novo a gente vai tocando como se o mundo fosse acabar no amanhã. Então, assim, fui tocando minha vida dessa forma e já, rapaz, acompanhei um movimento sindical muito forte. Meu pai foi sindicalista por quase 3 décadas, presidiu o maior sindicato. Teu pai teve uma influência muito grande, né? Do interior do estado. O teu pai foi presidente Meu pai foi presidente do Sindicato de Eletricitários do Norte e Noroeste Fluminense. E quando já estava para se aposentar, se tornou vereador. Então, assim, fruto muito do movimento que eu mesmo fazia dentro de casa, de falar, papai relutava muito de ir para a política partidária, porque gostava muito da política sindical. E eu sempre costumava falar que são políticas muito parecidas, porém a sindical a gente entende que ela é mais direta, mais justa. Você sabe quem são seus adversários em tempo real e não tem aquele movimento da política. Então, assim, isso tudo foi, né, uma grande escola para mim. Eu cresci
brincando, puxando o carrinho dentro de assembleias em que o bicho pegava, às vezes era briga, tira o menino daí correndo, então assim... O teu pai foi vereador, teu irmão é presidente da Câmara de Vereadores. Meu pai foi presidente também da Câmara. Foi também presidente, quer dizer, você já começou deputado, é isso? Já comecei deputado, eu sempre gostei muito de política, ainda novo. Sim. Quando eu fui fazer a Universidade de Direito, eu ganhei a presidência do diretório central da faculdade, que reunia ali 4 cursos. Sim. Então, assim, ali meio que já estava aquela veia, mas te confesso que eu não tinha a vontade, assim, a necessidade de ser o deputado, né, ou político. E sim o bastidor, eu sempre gostei muito de política, meu tempo que eu trabalhei, meus anos no Tribunal de Contas do Estado, que é um tribunal que cuida muito especificamente do poder público. Então, assim, minha veia, eu já tinha uma veia que despertava muito com isso. Essa teu jeito firme, forte, impositivo, claro, direto de se posicionar, é a influência do teu pai? Totalmente. É uma coisa que eu aprendi de berço, palavra dada tem que ser palavra cumprida. Então, sim, uma marca que eu aprendi no sindicato com ele, que eu não abro mão. Quem me conhece sabe disso. Que, inclusive, se a gente fizer um mau trato, tem que ir até o final, tem que honrar, porque eu zelo muito por isso. Lealdade e por palavra dada. Você acha que o sucesso seu na política, comprovado pela sua eleição à presidência da ALERJ, deve um pouco por essa característica, ou seja, pela sua firmeza na assunção de compromissos com os companheiros? Você acha que isso pesou, quer dizer, ou seja, essa coisa de cumprir a palavra dada é um fato que determinou talvez o seu sucesso? Olha, Ricardo, eu sou muito ruim de me olhar no espelho, mas ouvindo um pouco dos colegas, eu acho que é a frase que eu mais ouço, que eu ouço do núcleo ali de governo, que eu ouço do governador, que se tornou meu grande irmão, de grandes colegas deputados, né, que brincam, tu é muito ruim de telefone, isso e aquilo, mas realmente para cumprir, para entregar, você é firme, você brinca. Então, assim, eu acho que realmente o que me credenciou, né, o que me deu condição, humildemente falando aqui, repito, de prosperar, ser presidente de todos, foi justamente isso. Queria falar com você sobre um outro fator que eu acho que é bem específico, peculiar da sua ascensão, que é o fato de você ser do interior. Talvez desde 1977, quando Cláudio Moacir foi presidente da ALERJ, lá de Macaé, deputado Cláudio Moacir. Chico Machado fala muito do Cláudio Moacir. Pois, exatamente, foi uma figura, enfim, que teve um papel preponderante na política do Rio e era de Macaé. Que o Rio não tem um presidente da ALERJ nitidamente do interior. André Siciliano era aqui de Paracambi, da Baixada, mas um homem, uma figura política do interior como você, desde Cláudio Moacir que não se tem. Quer dizer, como é que você analisa a importância da sua vitória para o interior e especialmente para o norte fluminense? Ricardo, uma bela pergunta, eu analiso com muita tranquilidade, com muita satisfação. Eu, quando cheguei ainda debutante de deputado, e ali fazendo a ponte entre o nosso presidente Siciliano e o governador Cláudio Castro, o governador deixava muito claro para mim e para o André que acreditava na força do Estado que vinha pelo interior, né? O governador Cláudio Castro sempre pautava que não adiantava só cuidar do Grande Rio se a gente esquecesse do interior como um todo, digo norte, noroeste, digo sul fluminense, muito rico em agricultura, com muitas riquezas naturais. Então, assim, com aquele olhar que a gente já tinha, eu acho que a minha ascensão só coroa de verdade, quando eu chego à presidência da Assembleia, essa atenção conjunta, não só do Poder Executivo, mas em conjunto com o Poder Legislativo, e que o equilíbrio das forças vem justamente de se reconhecer que Laje do Moreiaé, por exemplo, né, de uma população tão pequena e geograficamente tão pequeno, tem tanta importância, por exemplo, como o Duque de Caxias, tão populoso e rico aqui perto da nossa Baixada, que a gente tem que cuidar. De certa maneira, corrige uma distorção que aconteceu após a fusão. Quando nós não tínhamos a fusão, nós tínhamos o antigo estado do Rio de Janeiro, o interior era muito valorizado. Quer dizer, Niterói, ali a sede do governo do estado, eu me lembro que, enfim, morei em Niterói naquela época, e era uma coisa muito valorizada. Meu pai era secretário do Badijé Silveira, isso em Priscas Eras, pelo PTB. Então, o estado do Rio era vivenciado e tinha o seu valor de maneira potencializada. Mas com a fusão, a Guanabara meio que ofuscou um pouco a importância do interior, da agricultura, do outro lado da ponte. E a sua vitória, de alguma maneira, resgata isso, né, Bacelar? Com certeza, não tenho dúvida disso. A experiência que eu posso dizer prazerosa que tive de ser secretário de governo corroborou muito com isso. O governador, à época, me deu muita autonomia para trabalhar e eu acho que a gente tentou fazer daquele momento ali, daquela experiência dos 2 anos à frente da secretaria, justamente essa equação de reconhecimento de todo o Estado, independente
se o município era pequenininho ou de tamanha importância ou não, de tratar de maneira igualitária para que todos pudessem ser atendidos e reconhecidos. Maravilha. Vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje com o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacelar. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, no seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é a hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da LERJ, Rodrigo Bacelar. Bacelar, quais são os temas assim prioritários que você pretende encaminhar na pauta da LERJ, da sua gestão? Você tem assim alguma... Eu sei que você tem falado muito de reforma tributária, tem inclusive reivindicado a maior participação do Rio nas comissões que vão discutir em Brasília a reforma tributária, mas de modo geral... Você tem, assim, uma espécie de cardápio de temas que você pretende abordar e aprofundar a partir da presidência da LERJ, com proposições legislativas, enfim? Ricardo, eu acho que assim, a grande proposição do Estado do Rio hoje é realmente esse momento financeiro que a gente está vivendo, Sim. em especial de queda de arrecadação. Então, assim, eu acho que não adianta a gente ficar pautando outro assunto quando que é a análise principal hoje do Brasil como um todo, em especial do Rio de Janeiro, é a queda de arrecadação. Então, assim, a gente sabe que a Assembleia, de certa forma, é mera coadjuvante, que tem que participar e fortalecer ali o governo para que tenha peso para discutir com o governo federal. Como você falou, acho que o grande tema a ser discutido pelos deputados é justamente encabeçar um apelo forte junto ao presidente Lula, ao governo federal, da reforma tributária, que entendo, assim como apresentei no Consul, e aqui quero parabenizar esse belo evento, em especial ao nosso secretário Rodrigo Abel, porque de fato foi um evento diferenciado, bem pautado. É verdade. Sobre esse tema que é a reforma tributária, que lá coloquei que a gente não pode fazer uma análise da reforma sem se falar concomitantemente do Pacto Federativo. A gente tem que... Eu acho que o grande foco da Assembleia é escorar o governador Cláudio Castro para ter peso junto ao governo federal hoje para discutir a nossa situação do regime de recuperação fiscal paralelo ao endividamento da máquina pública. Esse é o grande entrave do Rio de Janeiro, e essa questão da desoneração agora dos combustíveis vai implicar... Agravou ainda mais. Agravou ainda mais, porque se estipula uma perda aí de 7 a 10 bilhões por ano. Que é um dinheiro que hoje fará uma falta absurda para o Estado. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho do pé no chão, não se empolgar com pautas, de repente, não vão dizer que não sejam relevantes, mas priorizar. Eu entendo e às vezes falo muito respeitosamente com o governador que às vezes é melhor fazer o feijão com arroz, porque é isso que o povo está precisando, do que tentar enfeitar o balão e aí tropeçar. Uma vez que qualquer avanço que a gente tem que fazer para o Estado, a gente tem que pensar primeiramente na questão orçamentária e financeira. Essa questão da reforma tributária, como você falou muito bem disso ainda há pouco, ela tem que ser acompanhada realmente de um novo pacto federativo. Porque, repare, nós não podemos, lá atrás, em 88, perdemos o direito de taxar o ICMS do petróleo. Então já criou uma exceção da energia. Toda a atenção foi para a Zona Franca de Manaus. Exatamente. Depois teve a questão também da exportação do petróleo. A Lei Candir proibiu que você
cobrasse o ICMS do petróleo exportado, porque o Rio exporta muito petróleo. Exatamente. Então perdemos também ali muita coisa. Quer dizer, agora temos uma situação que em 2012 foi aprovado no Congresso uma lei que redistribui os royalties com os outros estados do Brasil. Estamos pendurados numa liminar da ministra Carmen Lúcia, que pode ser julgada a qualquer momento. E dizem, aí a avaliação varia, mas de que nós talvez não perdêssemos esse julgamento no Supremo. Se perdermos esse julgamento no Supremo, é o caos total. O Rio não pode pegar a chave do Rio e entregar no governo federal. Quer dizer, e aí agora tivemos aí um agravante, que é a questão da desoneração dos combustíveis. Quer dizer, é uma situação muito delicada, né, presidente? Muito. Mas, uma vez, eu insisto na tese da cooperação entre os entes da federação, de um grande pacto federativo. Eu acho que o presidente Lula, retornando agora num terceiro mandato, com experiência, com tudo que já aprovou e desaprovou, né? Porque a gente traz com a experiência, com o tempo que a gente passou, de poder fazer essa análise mais perfunctória daquilo que a gente errou e acertou, com equilíbrio entre os poderes, que tem acontecido, diga-se de passagem, aqui no Rio de Janeiro, tem acontecido no governo federal. Ricardo, eu acho que é um grande pacto federativo que passa pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo junto. Sim, sim. A gente precisa entender de uma vez por todas, e eu acho que o Poder Judiciário aqui na figura do Colégio Tribunal Supremo nosso tem mostrado essa maturidade quando tem colocado essa discussão participativa entre todos, em especial da questão da redistribuição do petróleo, porque como a gente falou aqui, o Rio de Janeiro simplesmente acabará. O impacto implica em aproximadamente 57 bilhões ao longo de 5 anos. Tirar isso do Rio de Janeiro, então, isso não resolve a vida dos outros estados, mas aniquila o Rio. Você imagina aposentado, pensionista, servidor, todo mundo sem salário, então assim, a gente não sobreviveria. Então, assim, no Consul eu deixei isso bem claro, que é claro, qualquer reforma tributária, uma vez que a gente já passou 30 anos, ela é bem-vinda. Não adianta achar que a gente vai achar o melhor dos cenários técnicos, porque sempre vai ter, né, uma colisão entre uma posição técnica ou outra, mas qualquer reforma acho que ela tem que acontecer e vai se adaptando com o tempo, vai se melhorando. Então, se necessário demais, comentei à época que acho realmente o ICMS um imposto obsoleto, cumulativo, sem uniformidade de alíquota, com legislação para cada estado diferente, que só provoca o que a gente chama de guerra fiscal. Quando você unifica o tributo e inclui o ICMS em outros tributos e cobra apenas um tributo, como é essa a maioria dos países desenvolvidos, como é a proposta em tramitação, quer dizer, na verdade, inclusive incluindo até o ICMS, até o SS municipal. Exatamente, dizer, né, que seria um imposto de bem e serviço. De bem e serviço. Isso, na sua avaliação, é uma boa solução? Porque alguns prefeitos estão reclamando, né? Que vão perder o controle natural. Direto. É o que eu acabei de falar. Porque não confiam na redistribuição. Exatamente. Acham que essa redistribuição pode ser falha a partir do governo federal, porque eles têm um controle direto. Assim como o Estado tem um controle do ICMS direto. Perfeito. Quer dizer, e que vai depender de um repasse federal. Mas o que você acha desse modelo? É natural que todos nós tenhamos medo, enquanto unidade da federação, Estado, municípios e governo federal. Agora, como qualquer mudança na vida, a gente tem que fazer, provocar e entender aonde a gente poderia ajustar melhor ou não. O que não pode ficar são 3 décadas passadas em que nada acontece, em que toda vez que se tenta fazer não há maturidade política o suficiente. O que a gente tem observado nesses últimos 2 anos, que pela primeira vez a classe política, ainda que não se entendam em qual denominador melhor técnico para se fechar a reforma é o melhor, mas entende que está na hora de fazer. Então, você acha que tem que aproveitar esse momento de apelo e fazer. Mas mais do que isso, insisto, entender que isso passa por uma avaliação do governo federal de entender que o endividamento da máquina pública, na minha humilde opinião, Ricardo, precisa ser tratado em conjunto com a reforma tributária. Não dá para ser cobrado esses juros por juros que a União pratica, porque senão nós vamos sair do regime de recuperação fiscal nunca mais. E outros estados da federação passarão também a fazer parte. Com essa, eu vou me abster de outras questões, mas só com a desoneração do ICMS dos combustíveis e da energia, a gente pode perder 8 bilhões. Já não fecha a conta para pagar o acordo de recuperação fiscal. Como é que você tem, por imposição do governo federal, uma perda de 8 bilhões, que foi uma imposição do governo federal, essa mudança de alíquota do ICMS, como é que você vai casar isso com as obrigações do acordo de recuperação fiscal? São inconciliáveis. É preciso que faça um novo pacto de recuperação fiscal, correto? Perfeito, a conta não fecha. Vi de exemplo, quando a gente assinou o regime, quando a gente renovou o regime de recuperação fiscal, uma semana antes, passou as leis complementares lá, o 9492,
e que trouxe, o panorama era uma semana Exato. antes, e quando a gente assina um regime, Então, né, você renova um pe- regime, a gente é pego de surpresa novamente. Então, assim, são O mudanças. acordo de recuperação tem que ser repactuado. Né? Não tem dúvida Forçosamente disso. com Não essa tem nova dúvida realidade. disso. Mas, independente da repactuação, o governo, a União, precisa de uma vez toda dar um perdão de alguma parte dessa dívida, em especial no que se, na minha opinião, no tocante à cobrança dos juros abusivos que é cobrado. É. Eu acho que uma vez por todas tem que ter um grande acordo, anistia uma parte, diz que vai pagar em O X governador Cláudio vezes. Castro chegou a usar a expressão agiotagem. E é verdade. É o famoso agiota bravo, né, do interior, exatamente. que vai te cobrar o juro Lá no sobre Consul, juro, que ele você falou, vai ficar devendo o resto da vida. Exato. Então, isso é uma equação que não fecha e que precisa de um grande bom senso, né, da União para a gente poder avançar enquanto Estado. Né? O governador Cláudio Castro tem se empenhado muito. Falamos muito na semana passada, ele foi para o encontro com o ministro Fernando Haddad para conversar justamente no que diz respeito à questão da desoneração dos combustíveis. O senhor acha que foi um erro desonerar os combustíveis? Ou não? Ou naquele momento foi a medida correta? Qual é a sua avaliação sobre isso? Sinceramente, Ricardo, a gente nunca quer ser impopular. A gente, quando está do lado de cá do balcão, está sim. pensando sempre, né, em agradar a população. Mas a gente tem que olhar também que o equilíbrio, né, das contas... Era 34, né? Chegou a 32, 32 né? mais 2 de Mais 2. Mais dois E aí, da- quando da- a gente fala em qualquer mudança que implica mexer no bolso da Caiu população... pra 18, né? E Quer caiu dizer, para 18. Era pois é. uma diferença muito grande. muito E a grande, gente muito sabe que grande. para reequilibrar não tem jeito. Às vezes a gente tem que tomar posições que por vezes, a gente fica muito exposto com a população, mas é necessária também para que o Estado continue sendo tocado no seu pleno gozo, para que tudo funcione na sua perfeita harmonia. Ok, eu vou fazer mais uma vez o intervalo. O Jogo do Poder volta já já. Hoje recebendo o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. O que é que tem asas, pico e carrega uma bomba? Não é um avião de combate. É o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Ele está cada vez mais poderoso. Você tem que ajudar a combater este inimigo, não acumulando água parada e lixo. Nesta batalha, sua atitude é fundamental para detonar a dengue e o Zika. Faça a sua parte. Rede CNT, cada vez mais perto de você. Tem alguém lá em cima que te conhece pelo nome. Ele pode ter as respostas que você não encontrou ou as perguntas que ainda não fez e transformar obstáculos em degraus. Está na hora de descobrir que o amor é mais importante que as conquistas e que é possível nascer de novo em qualquer parte da vida. Tem alguém lá em cima que quer segurar a sua mão e dizer: levanta, você não está sozinho. CNT, um canal de esperança. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui nos estúdios da CNT o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar. Bacelar, você foi presidente, você foi relator, me corrigindo aqui, do processo de impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Bem, foi o primeiro impeachment de um governador na história do Brasil. Se tentou até, em Prisca Veras, o impeachment no estado do Nordeste, acho que era Alagoas, mas não foi consumado. Aqui o governador foi afastado e todo o processo foi confirmado pelo tribunal que foi formado entre parlamentares e desembargadores, o tribunal que julgou no momento final a questão. Que tipo de lição você trouxe daquele momento? Que tipo de... Foi um momento delicado da política do Rio de Janeiro, afastar um governador não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, não está se afastando ali uma figura de menor importância no contexto político e administrativo, está se afastando um governador eleito pela sociedade, ainda disso com essa carga de importância política, foi eleito pela população e você fez um parecer
pelo seu afastamento. Quer dizer, é uma responsabilidade enorme, né, deputado? Naquele Bela momento. pergunta, Ricardo. Eu não posso falar do processo de impeachment sem relembrar minha chegada a casa. Sim. E aí eu brincava muito com o André Ciliano por conta disso, porque ele me deu 3 bombas, né? A gente brincava ali internamente, mas que na verdade me permitiram Sim. aparecer muito. Primeiro foi as contas do nosso ex-governador Pezão, mas era um tema até que para mim me confortava, porque era minha área de direito, minha área de advocacia. Sim. Eu estava confortável para trabalhar, a questão era a opinião pública. Segundo, a questão da decisão que vinha da ministra Carmen Lúcia para a gente decidir sobre os deputados que estavam naquele momento acusados por funda da onça. Estavam presos, inclusive. Estavam presos, inclusive. E aí, por fim, novamente, outra relatoria de uma envergadura monstruosa, se assim posso dizer, que foi o impeachment, realmente, eu acho uma das maiores experiências que vivi. Eu brinco com todo mundo que é um mestrado que eu pude fazer na vida real. O senhor foi muito pressionado naquele momento, porque o seu relatório, quer dizer, era decisivo, quer dizer, a sua posição era o ponto de partida de tudo. Se o seu relatório indicasse numa direção, obviamente que o resultado poderia ter sido outro. Não tenha dúvida. Fui muito, Ricardo. Fui pressionado de ameaças morais, de todos os tipos, de ameaça de vida, mas eu não costumo fazer palco com esse tipo de coisa. Ficou muito ali entre o meu grupo só, como eu te falei. Eu sou um cara, não sou mais homem que ninguém, mas sou destemido, não tenho medo de cara feia. E eu sabia desde o início, quando comecei a estudar e analisar o próprio momento do ex-governador ali com o parlamento, com a política do Estado, que já havia aquele sentimento, né, de que as coisas já não vinham bem. Eu posso dizer que ao lado do ex-presidente André, a gente cansou de avisar que precisava sacudir a poeira de uma vez por todas, porque aquilo ia acabar mal. Assim, tentamos, das maneiras mais diplomáticas possíveis, construir aquilo e não teve jeito. A coisa foi só piorando ao ponto de partir para essa parte, né, que a gente pode dizer processual penal, de cometer crimes de improbidade, coisas desse tipo. O Tribunal Misto então, acabou confirmando tudo. Quando a gente estudou, eu posso dizer que mais do que o campo probatório ali da acusação, a parte mais difícil do impeachment era justamente não cometer nenhum erro, né, constitucional, porque as nossas referências para trabalhar, Ricardo, como advogado ali, como relator, eram mínimas. A gente tinha uma legislação de 49, de 1950, se eu não me recordo aqui muito rápido. A gente tinha somente a Constituição Federal e a gente não tinha uma jurisprudência, um entendimento que a gente pudesse usar de paradigma, porque era um caso único na história do país. Exato. Então, assim, eu, com toda a equipe, aqui não foi um trabalho só do Bacelar, eu acho que o impeachment e uma relatoria dessa envergadura não acontece se a gente não tiver o apoio do presidente do parlamento, como o André nos deu naquele momento, o apoio de grande parte dos deputados e da minha equipe que me cerca, claro, para que a gente pudesse analisar ali cada vírgula que eu fui tendo cuidado de fazer ao longo daqueles meses, porque a gente entendia, por exemplo, que uma falha sequer poderia, por exemplo, configurar falta de ampla defesa contraditória e, de repente, ter uma HC que trancasse todo aquele processo. Então, assim, de verdade, foi uma experiência que me enriqueceu muito no quesito técnico, de poder estudar, me aprofundar e ter a honra de, mesmo que seja muito traumático para o Estado Democrático de Direito, todo o processo de afastamento de uma pessoa legitimamente votada e eleita pelo povo, mas o privilégio de poder ter um relatório aprovado em sua unanimidade. E confirmado pelo Tribunal Misto. Pelo Tribunal Misto, que era um tribunal totalmente isento, porque dali ele era presidido pelo então presidente do TJ. Exatamente. Presidente, o senhor, obviamente, que foi secretário de Cláudio Castro, secretário de governo. Teve o apoio dele na sua eleição agora à presidência da casa. Mas eu quero fazer uma pergunta e quero que o senhor me corrija se eu estiver errado. É correto dizer que, apesar desses apoios, apesar dessa proximidade, o Palácio Tiradentes não é uma simples extensão do Palácio Guanabara? Você pode ter a certeza categórica que não. O governador, que eu não escondo de ninguém, é uma pessoa que eu nutro amizade, irmandade, lealdade, gratidão, é meu amigo pessoal, em especial fora dos momentos de trabalho. Mas que desde quando a gente iniciou um processo de se pensar em disputar a eleição do parlamento, ele sabe, ele brinca e externa isso, fez isso em algumas campanhas, na parte da campanha eleitoral, faz em algumas reuniões de secretário. Cláudio costuma
Nosso governador costuma brincar que eu brigo mais com ele que a própria esposa dele. E eu acho que essa diferenciação de respeito mútuo que eu tenho com o Cláudio, que justamente nos permite, humildemente falando novamente, usando esse termo, Ricardo, mostrar que o Rio, nesses últimos 4 anos, tem à frente pessoas que eram até então desconhecidas, mas com muito desejo de acertar, né, com muita tranquilidade em Como entender. diz a Constituição, tem harmonia, mas tem independência. Exatamente, de que a gente não é dono da verdade. Né? Então, assim, esse núcleo que a gente montou ali no Palácio, à época que eu tive o privilégio de estar ali como secretário de governo com ele, foi justamente de muito esforço coletivo, de não ter vergonha de chamar os colegas ou os deputados para falar, vem aqui, qual a sua opinião, Sim. me ajuda aqui, que isso aqui eu não domino bem. Então, eu acho que fez com que a gente pudesse trazer o Rio de Janeiro um pouquinho para o trilho novamente. Então, assim, tenho plena tranquilidade, deixei isso claro para ele quando a gente ainda projetava de colocar o nome para disputar a eleição, de que eu não seria, e ele conhece bem a minha personalidade, puxadinho como não sou de ninguém. Sim. Isso eu não aceito nem no meu próprio pai, no meu próprio filho, que é a maior riqueza que eu tenho. O Palácio Tiradentes, ou de Assembleia Legislativa, não é um puxadinho de Palácio Guanabara. Não tenha um pingo de dúvida sobre isso, mas sim, ele vai viver um tempo em que um poder de que eu não vou transigir de forma a colocá-lo na parede, a chantagear, isso não existe de maneira nenhuma. O que existe quando tiver errado, como eu sempre fiz, vou sentar, vou colocar para ele e deixei claro para ele que não misturasse essas relações, apesar da gente se amar e se respeitar muito, porque quando tivesse em colisão a defesa de um parlamentar em conflito com o governo, eu ficaria com o parlamentar, porque isso é uma coisa que eu não abro mão. É de ser correto na minha posição. Quando a gente vira presidente de um poder legislativo, a gente entende né, que apesar da amizade e da relação pessoal que eu tenho com ele, a gente tem que defender o poder legislativo. Então isso não vou abrir mão de fazer, mas entendo que toda relação salutar e verdadeira ela é feita de conflitos. A gente tem que sentar, tem que falar o que não gosta, o que não gostou, reclamar na cara, mas se resolver ali, porque no final fica tudo melhor esclarecido e a gente faz com que os poderes avancem. Que tipo de avaliação você faz, presidente, do governo Cláudio Castro? Quer dizer, você acha que é um mar de rosas, tudo corre bem, tem algum tipo de avaliação? Quais são os pontos mais fortes? Quais são os pontos mais frágeis? Que tipo de avaliação você faz? Olha, pode parecer até que eu sou suspeito e impedido de falar, porque fiz parte ali desse avanço ao lado dele, como até já coloquei aqui na pergunta passada, mas inegavelmente eu acho que o grande ponto de partida e o melhor ponto de avaliação do governador Cláudio Castro vem justamente da maior qualidade que ele tem, que é o diálogo. Nosso governador é um cara que sabe respeitar as diferenças, nosso governador é um cara humilde, um cara sensível e que tem um carinho muito grande de querer fazer o Rio melhor. Claro que Mar de Rosa, o Rio de Janeiro não é a tempo, e nem vai ser. Seria leviano quem chegasse aqui para falar uma besteira dessa. Em especial, com toda a crise que se afundou o Rio, é que não estou longe de mim, Ricardo, a jogar pedra em quem passou ou em quem errou, porque até quem erra também tem seu legado de acerto. Mas o que eu posso dizer é que o governo Cláudio Castro, pelo tempo que foi do impeachment para cá, se a gente contar direitinho, a gente está há pouco menos de 3 anos comandando o Estado, e o Estado avançou e avançou muito. A infraestrutura do Estado cresceu absurdamente nesses últimos 1 ano e meio, acompanhei isso de perto. Né? O diálogo não preciso nem falar. Essa questão da concessão da cidade pesou muito nisso. Não tenha dúvida disso. Um grande trabalho do nosso chefe da Casa Civil, meu amigo Nicola, né? E fez com que os caixas pudessem, de maneira clara, oxigenar e que o Estado pudesse avançar. Né? Então, assim, eu acho que eu posso classificar o governo como um todo, se você me perguntasse nesses 2 anos e meio que a gente está no início de um segundo período, falando aqui em nome da pergunta do grande Cláudio Castro, eu acho que teve muito mais acerto que erro. Teve erros, é claro, natural, era tudo muito novo também para a gente ali. Você tira por minha ascensão, eu nunca tinha disputado uma eleição, viro deputado, do dia para a noite, né? Já viro presidente das principais comissões, do dia para a noite viro secretário de governo, do dia para a noite viro presidente da Assembleia. Se você olhar o histórico do governador, de mesma forma. Né? Era assessor parlamentar, conhecia muito dos corredores, mas do dia para a noite vira vereador, e aí para quebrar um galho partidário, vira vice-governador numa chapa, e que cá entre nós, humildemente falando, ninguém acreditava que se lograria êxito ali naquele processo eleitoral de 18, e ganha a eleição, e mais uma vez quis a ironia do destino,
que o ex-governador Witzel restasse impeachmentado e o governador Cláudio assume. Então, assim, eu acho com muita tranquilidade que o governador Cláudio acertou muito mais do que errou. E tem tudo para fazer nesses próximos 4 anos, repito, força da capacidade de dialogar, né, de ser respeitado entre os poderes, com que o Estado do Rio continue, repito, com os pés no chão avançando cada vez mais. Uma outra questão que me chama a atenção, presidente, é a questão que eternamente é discutida no Rio de Janeiro por todos os governadores que ascendem ao poder. Essa questão é trazida como uma questão central do Rio de Janeiro, a questão da segurança pública. O senhor foi secretário de governo e respondeu por um programa chamado Segurança Presente. Então o senhor tem uma visão, que pode não ser completa, porque o senhor não foi secretário de segurança, mas tem uma visão parcial muito boa dos problemas da segurança pública no Rio de Janeiro. Que tipo de avaliação o senhor faz e que tipo de contribuição até a LERJ pode dar com encaminhamento de leis e propostas para tentar melhorar as condições de segurança da população fluminense? Então, Ricardo, mais uma grande pergunta sua. Eu costumo brincar que a população tem um pouquinho de treino, parte da população é um pouquinho de treinador da seleção brasileira, do Flamengo, um pouquinho de médico, um pouquinho de político. Então a gente tem que ser o mais didático possível para enfrentar um tema que na verdade não vem de agora. Os últimos 30 anos, se a gente olhar a segurança do Rio de Janeiro, teve grandes avanços e também grandes sequelas. É natural, eu acho que se mistura muito um problema cultural, educacional e que acarreta, claro, num estado que é metrópole, né? Misturado com belezas naturais e misturado com comunidades, né, de que isso se encontra em tempo real e não é fácil. Eu, quando cheguei ali à Secretaria de Governo, eu nunca tinha sido policial ou de Forças Armadas e tive a experiência de comandar um universo de quase 2.500 homens. Quer dizer, é um batalhão. É um batalhão. É um batalhão. Tem gente até que critica o programa, dizendo assim, tem um batalhão dentro do palácio. Quer dizer, como é que você vê esse tipo de Exatamente. crítica? E não só a Lei Seca, como o Segurança Presente, como a Lei Seca, que é outro grande projeto. Vejo com muita tranquilidade. Sim. Porque é um misto de policiais com agentes civis, de um programa criado há mais de 10 anos atrás, né, por outro governo, e que com muita maturidade a gente entende que aquilo que dá certo, Ricardo, tem que ser continuado e melhorado. A gente tem, junto com o governo federal, e essa é uma grande proposta, agora, pelo que a gente está entendendo do ministro Flávio Dino, de enfrentar o tema das milícias, de enfrentar o tráfico, que está cada vez mais forte. Então, assim, não é um trabalho fácil. Eu costumo usar um exemplo, que é uma experiência que eu vivi ali na Secretaria de Segurança, que eu acho que fica bem didático para o cidadão. Eu me recordo, em dezembro de 21 para 22, a gente vem de um período de muitas chuvas, em que a gente teve que viajar até grande parte do interior para socorrer o Estado. E aí, naqueles 20 dias do mês de dezembro, o sol voltou muito forte aqui na capital e as praias explodiram. Era mais ou menos o momento que o Covid estava acalmando, a necessidade das pessoas saírem de casa, né, era gritante, e as praias explodiram do dia para a noite e começou uma onda naqueles primeiros 4 dias. Você vai lembrar, porque você retratou isso aqui no teu programa, de arrastões, de assaltos na rua. E aí me recordo que a gente teve que parar com o secretário de Polícia Militar, com o secretário de Polícia Civil, eu, como secretário de governo, junto com o governador, para discutir o que a gente poderia fazer. E aí, muito engraçado, no bom sentido da palavra, que nós chamamos num trabalho conjunto, naquele fim de semana, me recordo bem, para cuidar de uma extensão que, se a gente analisar, não é grande, Ricardo. Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra Recreio, que é bem pequeno, bem curto, né? E que a gente precisou naquele fim de semana para estancar aquela sangria daqueles movimentos que se tentavam fazer com a pessoa de bem na rua, de 1.250 homens em apenas extensão de 6 pedacinhos de praia, homens, quando a gente tinha, por um comparativo, o primeiro ataque da Rússia à Ucrânia foi um efetivo de 1.000 homens. Então, assim, a gente tinha esse exemplo no nosso estudo ali interno, para você entender como é difícil, às vezes, falar de segurança. A gente acha que é muito fácil, que é só botar mais polícia na rua, e não é bem assim. É uma coisa muito mais complexa e profunda, mas que eu tenho certeza que o Estado está tentando enfrentar, quer seja quando nós demos, e modéstia à parte, foi o governador Cláudio Castro, agora nessa gestão que findou em dezembro, o maior aumento e gratificação que a Polícia Militar já teve, equipou a polícia com novas armas, com a Boriquem, e tem feito um grande esforço para poder trazer o melhor resultado à população. Ainda há um enfrentamento muito grande, mas eu tenho certeza que a gente
ali junto com o governo, vai continuar a enfrentar para poder trazer essa sensação de paz para a população. Vamos a um rápido intervalo mais uma vez, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Vamos para o último bloco. Neste último bloco eu quero saber um pouco dessa pacificação da política de Campos. Parece que houve uma pacificação ali, as famílias de Garotinho e Bacelar agora não estão mais em litígio. Voltamos em 1 minuto. Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Isso, tá ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, do transporte público e tudo que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que é carioca não destrói. Vandalismo é crime. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Esta mensagem é para você que torce e vive dizendo que dá o sangue pelo seu time. Agora é hora de dar o sangue para salvar vidas. Estenda a mão a quem precisa e ajude a transformar a esperança de muitos. Doe sangue, porque há vida em suas veias. Procure o Hemocentro mais próximo. A vida agradece. Uma campanha da rede CNT. Cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo aqui o presidente da LERJ, deputado Rodrigo Bacelar. Deputado, como falei no bloco anterior, essa semana, eu vou aproveitar esse gancho, mas eu já ia perguntar isso independentemente desse fato objetivo. Essa semana, a Câmara Municipal de Campos do Goytacazes aprovou as contas da ex-prefeita Rosinha Garotinho. É a Câmara que tem um grande contingente de vereadores, talvez a maioria, vinculados ao seu grupo político. E, no entanto, foi aprovado as contas da ex-prefeita. Esse é um sintoma mais evidente de que alguma coisa mudou na política de Campos. A tal pacificação ocorreu, o litígio acabou. É isso mesmo, deputado? É isso mesmo, Ricardo. Eu tenho conversado muito com o prefeito Vladimir, que já era um colega de muitos tempos. É claro que aquilo que aconteceu Por dos pais... sinal, nesta semana, ele publicou uma foto que era impensável meses atrás. Uma foto ao lado do senhor dizendo que foram companheiros de estudantes, contemporâneos, e falando enfim, nossos pais tiveram conflitos, mas hoje vivemos uma nova realidade, ou seja, é uma foto que mostra bem que, pelo menos, há um entendimento de que a pacificação está consolidada. Com certeza, eu tenho falado muito com ele, amadurecido isso, eu acho que a gente tem um estado inteiro para tomar conta, isso por si só já nutre nosso tempo aqui todo, e sempre falei isso com ele, que a gente não está aqui para prejudicar. Eu acho que acima de qualquer divergência partidária ou pessoal, tem que vir o bem-estar da população. Em Campos, que é minha terra natal, e muito me orgulha, vai estar sempre em primeiro lugar. Então, assim, eu não posso trazer um histórico familiar de embate, né, e levar isso para mais 20 anos, quando o povo hoje está cansado de confusão, o povo precisa avançar, o povo escolheu legitimamente Vladimir para prefeito, então a gente tem que entender isso, e sempre pautei isso com meu irmão. Olha, você quer ser divergente, dissidente, sem problema algum, mas até a divergência ela tem limite, ela não pode invadir o campo pessoal, e no tocante em especial à questão das contas, eu venho de uma escola de vida em que conta de político não se rejeita, em especial para perseguir. Né, como eu falei no início do programa, eu sou uma pessoa, quando eu tenho que enfrentar, no bom sentido da palavra, eu vou enfrentar no bom debate, eu vou enfrentar assim, olho no olho, mas jamais apedrejar por trás, jogando sujo, de prejudicar uma pessoa por 8 anos, independente se fez comigo, se fez com alguém meu, não é uma conduta do Rodrigo Bacelar. Então pedi muito maturidade ao meu irmão, ao meu grupo, para que entendesse isso, como pedi também a própria maturidade do Vladimir para o nosso ex-prefeito Rafael Diniz, que é uma pessoa que eu guardo respeito, guardo amizade, que também tem as contas para serem apreciadas agora, e falei, olha, esse tempo acabou, o Campos tem que crescer, o momento é seu, você está vivendo esse bom momento, Vladimir. Então, assim, vamos
fazer política grande. O seu grupo político já tem uma posição firmada em relação à sucessão municipal em Campos, ano que vem? Não, negativo. Não temos posicionamento ainda. Estou deixando eles muito à vontade, trabalhando. Grande parte tem se dado bem com o prefeito. Então, assim, eu sou um cara que eu respeito muito isso. Sim. Né? E repito, até pela importância hoje de estar à frente de um parlamento, eu tenho que cuidar de mais 69 colegas e dar apoio a um governo de alguma forma para que a gente possa caminhar de maneira harmônica, mas avançando. Então, assim, eu não posso ficar também parando a vida para cuidar de Campos, quando, na verdade, é o que eu falo todo santo dia com meu irmão, com ele. Vocês têm que ter maturidade, equilíbrio, e se não podem ser amigos de frequentar a casa do outro, tomar um vinho, brincar, tomar uma Coca-Cola, que possam, pelo menos, serem maduros e conviver e entender que essa harmonia precisa funcionar de alguma forma. Então, assim, ambos têm construído isso. Deputado, o senhor do PL, e o PL no Rio de Janeiro vive uma situação conflituosa. O governador Cláudio Castro exonerou há poucos dias a secretária de Educação, que era vinculada ao presidente Altineu Curtis. O governador Cláudio Castro tem negociado também com o presidente Valdemar da Costa Neto mecanismos e uma estratégia política para assumir o comando definitivo do PL do Rio de Janeiro, que muito justamente ele deve exercer, até porque pelo papel, pela importância dele política como governador de Estado. Como é que o senhor vê esse conflito entre o presidente do PL, Altineu Curtis, e o governador Cláudio Castro? Já tiveram várias conversas e tal. Esse conflito que, na verdade, ele começou na sua eleição, no processo da sua eleição, que o Altineu Curtis num primeiro momento, não apoiou a sua chapa e favoreceu e estimulou uma candidatura adversária. Daí para cá, houve uma pacificação na Alerj, o senhor se entendeu com todos, mas o governador Cláudio Castro e o deputado Altineu ainda vivem uma situação de divergência. Ricardo, o que eu posso falar do PL é o seguinte, com muita tranquilidade, na verdade eu nunca fui PL, eu sempre fui Cláudio Castro, quando o assunto era partido político. Sim. A minha veia sindical, a minha origem toda sempre foi de esquerda. Se você olhar, né, a minha vida pregressa no Tribunal Regional Eleitoral de filiação partidária sempre foram partidos mais à esquerda do que centro-direita ou direita, claro, mas nunca levantando posições de presidente A ou B ou C, mas naquele momento, claro, como braço direito do governador, seu secretário de governo, eu tinha que acompanhar o governador e fui para o PL. Engraçado dessa parte, que toda a construção do governador Cláudio para vir para o PL passou pelas minhas mãos num bom convívio com o Altineu. Né? O Cláudio, para que todo mundo acompanhou, ia se filiar ao PSD à época, quando logo após, né, o prefeito Eduardo Paes assume o partido, e aí eu já estava naquele processo de trazer o PL para dentro do governo para a gente construir, né, o futuro do governo ali da eleição do governador Cláudio. Então, assim, começamos a fazer todo esse approach lá atrás, acompanhei nosso governador para o partido e vi com muita tristeza esse movimento, faltando menos de 5 dias para o processo de eleição da mesa diretora, em que democraticamente, mais uma vez, reconheço o papel do governador Cláudio, quando convocou os 17 junto do presidente estadual e colocou na mesa o que a gente faria, uma vez que a gente era a maior bancada da alguma postura diferente aqui, que vocês possam colocar, apresentar outro nome, e, enfim, muito resumidamente aqui, ninguém se opôs, a gente saiu daquela reunião com 17 votos e com a bênção do presidente deputado Altineu, até que faltando 5 dias do processo eleitoral, de uma maneira que eu posso dizer ser meio sorrateira, no calar da noite da quinta-feira a gente descobre que havia um movimento de bastidores que passava por ele, pelo ex-presidente siciliano, enfim, de um processo de lançar uma outra chapa às escusas. Então, assim, não foi bacana, achei, sinceramente, não comigo, porque, como eu falei, eu venho do sindicato. Eu sempre falei para o governador Cláudio Castro que eu adorava ter outra chapa, eu acho importante a discordância, a dissidência, eu acho importante você saber quem está do outro lado, né? Mas Cláudio é muito mais de diálogo, é muito mais pacífico, e achava que o entendimento tinha que ser de outra forma, e respeitei, porque eu sou grupo, acima de qualquer coisa, mas todo espaço que o presidente Altineu
tinha com o governador, tinha com o governo. E não é fácil hoje você ter dentro do seu partido, acho que é motivo de orgulho para qualquer um. Nós estamos falando do segundo estado da federação, se não o com mais glamour, o que o mundo inteiro tem vontade de ver. Então, assim, realmente aconteceu isso, já teve, e tem que haver o diálogo, o presidente Valdemar tem tentado construir isso, mas, claro, aqui não tem hipocrisia, né? Não pode a pessoa fazer um movimento desse tamanho dentro da sua casa, da família que participava, e não sair, pelo menos, com algum recado, de modo que fique claro, isso é uma teoria da vida e não só da política. E quando a gente erra, toda escolha implica em renúncia, Ricardo. Então, eu acho que essa é a frase que eu posso definir essa atitude impensada do companheiro Altineu. Deputado, nós estamos nos 30 segundos finais, 1 minuto final do programa. Eu queria saber um pouco do seu futuro político. O que o senhor pretende a partir da presidência da Alerj? O seu nome é lembrado para o Tribunal de Contas do Estado, é lembrado até como candidato à sucessão do governador Cláudio Castro. Enfim, o seu nome é ventilado aí com várias possibilidades. O que tem de real nisso? Quais são as suas pretensões políticas? Daqui para frente. Sendo o mais verdadeiro possível, eu sempre sou um cara que acredito muito na força do trabalho e o futuro a Deus pertence. Se eu não fosse assim, eu não teria guinado, né, nesses 4 anos, tanta etapa que Deus me permitiu ultrapassar. Não escondo de ninguém que vim para a vida pública para tentar me credenciar para o Tribunal de Contas, era um desejo antigo que eu nutro desde que comecei a trabalhar no tribunal e advogar posteriormente, e como eu cheguei ali na atividade parlamentar e tudo foi acontecendo, muitas outras coisas que eu nem imaginava ou sonhei aconteceram comigo. Então, assim, sei bem onde estou, mas não esqueço jamais de onde eu vim. Vou continuar trabalhando, sou de grupo, e lá na frente, se eu não puder ir para o meu desejo, né, de anos, vou fazer aquilo que for melhor para o grupo e em nome do grupo. Tenha certeza disso, mas nunca pisando em ninguém e nem atrapalhando a vida de um grupo. Muito obrigado, presidente Rodrigo Bacelar, pela entrevista. Foi um enorme prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Eu que agradeço, obrigado a todos os telespectadores do CNT, do Jogo do Poder. Prazer muito grande, Ricardo. Você sabe o quanto eu te admiro, te respeito. A recíproca poder verdadeira. Voltar aqui. Muito obrigado mesmo. A recíproca é verdadeira. Um grande abraço, sucesso na administração da Alerj. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 10h30. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo, uma boa semana e até lá.